A raiva começa quase sempre de forma silenciosa, disfarçada de justiça, de defesa própria ou de reação natural às dores da vida. No início, ela parece até legítima, como se fosse apenas uma resposta humana às frustrações acumuladas, às decepções repetidas, às feridas que nunca foram curadas. Mas o que quase ninguém percebe é que quando a raiva não é tratada, ela deixa de ser apenas uma emoção passageira e começa a se transformar em uma prisão espiritual invisível. E talvez, neste exato momento, Deus esteja tentando te mostrar que aquilo que você chama de força, personalidade ou razão pode estar, na verdade, aprisionando sua alma. Talvez você esteja assistindo a este vídeo sem se considerar uma pessoa raivosa. Você não grita, não quebra coisas, não explode facilmente. Mas a raiva nem sempre se manifesta de forma barulhenta. Às vezes, ela se esconde no silêncio, no ressentimento guardado, na mágoa antiga que você finge ter superado, mas que ainda pesa no coração. Às vezes, ela aparece como ironia, impaciência, frieza emocional ou afastamento das pessoas. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando a raiva se torna parte da sua rotina interior, ela começa a moldar seus pensamentos, suas decisões e até a forma como você se relaciona com Deus. A Bíblia nos alerta que a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas o que muitos ignoram é o quanto a raiva prolongada abre brechas espirituais profundas. Quando você alimenta a raiva, mesmo em silêncio, você permite que ela ocupe espaços que deveriam ser preenchidos pela paz, pela fé e pela presença de Deus. Aos poucos, a oração fica mais difícil, a sensibilidade espiritual diminui e a alegria que antes fluía começa a desaparecer. Não porque Deus se afastou, mas porque a raiva construiu muros onde antes havia acesso livre. Existe um momento específico em que a raiva deixa de ser apenas uma reação emocional e passa a se tornar uma prisão espiritual. Esse momento acontece quando você começa a justificar aquilo que Deus quer curar. Quando você diz a si mesmo que tem motivos para se sentir assim, que as pessoas merecem, que o tempo vai resolver, que esquecer é impossível. A raiva então deixa de ser algo que você sente e passa a ser algo que te define. E quando isso acontece, ela começa a governar suas escolhas, suas palavras e até a forma como você se relaciona com Deus. Talvez você já tenha percebido que mesmo buscando a Deus, algo parece travado. As orações não fluem como antes, a palavra já não toca com a mesma intensidade e uma sensação de peso insiste em permanecer. Isso não significa falta de fé. Muitas vezes significa apenas que existe uma ferida não tratada, uma raiva não entregue, um ressentimento que ainda está ocupando o lugar da confiança. Deus não ignora isso, como pensamentos muitos têm. Não é porque Deus não sabe lidar com a sua raiva que Ele não se importa. É porque Ele não pode tratar o pecado se você não o reconhecer. A raiva aprisiona porque ela mantém você preso ao passado. Cada lembrança dolorosa é revivida como se tivesse acontecido ontem. Cada injustiça se torna uma prova de que o mundo é cruel. Cada erro do outro vira uma sentença eterna. E enquanto você permanece emocionalmente preso ao que foi, sua alma deixa de experimentar plenamente o que Deus quer fazer agora. A prisão espiritual da raiva não tem grades visíveis, mas tem efeitos reais. Cansaço constante, mente acelerada, dificuldade de perdoar, dificuldade de confiar e um vazio que nada parece preencher. Deus nunca pediu que você negasse a dor, mas Ele sempre pediu para que você a carregasse sozinho. A raiva surge muitas vezes como uma tentativa de autoproteção, como se manter o coração fechado fosse a única forma de não sofrer novamente. Mas o que parecia proteção acaba se tornando isolamento. Você se protege tanto que se distancia das pessoas, se distancia de si mesmo e, sem perceber, começa a se distanciar de Deus. Não porque Ele foi embora, mas porque a raiva cria ruídos que abafam a sua voz. Existe um ponto de virada espiritual quando você reconhece que a raiva já não é apenas um sentimento, mas uma prisão. Esse reconhecimento não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. É o momento em que você para de lutar para ter razão e começa a desejar ser livre. É quando o coração se abre para admitir: isso está me machucando mais do que eu imaginava.
E é exatamente neste ponto que Deus começa a agir com profundidade. Romper com a prisão da raiva não acontece da noite para o dia, mas sempre começa com uma decisão interior. A decisão de não alimentar mais pensamentos que reacendem feridas. A decisão de não repetir diálogos internos cheios de acusações. A decisão de entregar a Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. O perdão, nesse contexto, não é um sentimento imediato, mas um ato de obediência que libera processos de cura. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece ser livre. Quando você escolhe liberar a raiva diante de Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. As correntes começam a cair, mesmo que de forma silenciosa. A mente começa a se aquietar. O coração começa a respirar novamente. E pouco a pouco, a presença de Deus ocupa os espaços que antes estavam tomados por mágoa. A paz não chega como um estalo, mas como um fluxo contínuo que vai restaurando o que estava quebrado por dentro. Talvez você esteja pensando que já tentou, que já orou, que já pediu ajuda, mas a raiva insiste em voltar. Isso não significa fracasso. Significa que o processo ainda está em andamento. Algumas prisões espirituais se desfazem com uma chave, outras com persistência. Deus não se cansa de trabalhar em você. Ele não se surpreende com suas recaídas emocionais. Ele apenas espera sua disposição em continuar caminhando, mesmo quando o progresso parece lento. Existe uma libertação específica que acontece quando você decide não permitir que a raiva dite mais suas reações. Quando você escolhe responder com consciência em vez de reagir no impulso. Quando você escolhe o silêncio em vez da explosão. Quando você escolhe orar em vez de guardar ressentimento. Essas pequenas escolhas diárias constroem uma liberdade profunda e duradoura. A prisão da raiva não se desfaz apenas com grandes declarações, mas com decisões constantes alinhadas à vontade de Deus. Hoje, Deus quer te mostrar que você não nasceu para viver preso emocionalmente ao que te feriu. Você não foi criado para carregar pesos que não são seus. Você não precisa continuar revivendo dores antigas para provar que elas existiram. Deus viu, Deus sabe, Deus se importa. E mais do que isso, Ele quer te conduzir para fora dessa prisão espiritual que tem roubado sua leveza, sua alegria e sua intimidade com Ele. Talvez este seja o momento em que você precisa fazer uma oração sincera, não bonita, não ensaiada, mas verdadeira. Uma oração em que você diga exatamente como se sente. Uma oração em que você entregue a raiva, a decepção, o cansaço e a frustração. Deus não se assusta com a sua honestidade. Pelo contrário, Ele trabalha melhor quando o coração está aberto. A libertação começa quando você para de esconder e começa a confiar. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Eu escolho a liberdade hoje. Esse ato simples é uma declaração espiritual poderosa. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, curam o coração e conduzem à libertação espiritual, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam romper prisões invisíveis. Que Deus te conduza hoje para fora da raiva e para dentro da paz que transforma tudo.